Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus novamente. Mateus no capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. E hoje, irmãos, nós iremos iniciar uma série de sermões, uma série intitulada Meditações no Sermão do Monte. Nós sabemos que essa passagem, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, é uma das passagens mais lindas da Escritura, que pintam ali como deveria ser a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, a nossa vida com o Senhor. Esse sermão nos ensina como ter uma vida abençoada. Esse sermão nos ensina a como amar a Deus, a como amar o próximo, a como servir a Cristo, a como sermos felizes nessa terra, como nós iremos começar a meditar nessa noite. E eu peço aos irmãos que abramos o nosso coração para a Escritura nessa noite, para aprendermos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nós iremos fazer a leitura, então, do versículo 1, e eu vou ler até o versículo 12, muito embora irei expor apenas até o versículo de número 5, mas eu vou ler todas as bem-aventuranças, que são os textos, onde nós iremos meditar nas próximas vezes que eu estiver expondo a palavra de Deus aqui com os irmãos. Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, estamos diante da sua palavra nessa noite, por isso te pedimos, ó Deus, fala conosco com poder e autoridade que há em sua palavra, Senhor. Que possamos encontrar no Senhor a verdadeira felicidade, ó Pai. Que o Senhor possa falar conosco, que haja edificação e que ao sairmos daqui, possamos sair com a certeza, com a convicção de que o Senhor falou à sua igreja e de que nós ouvimos a tua voz. Ser conosco, nos abençoa, em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Amados irmãos, há um filme muito antigo, que eu particularmente acho bem interessante, Já assistiram esse filme chamado A Procura da Felicidade? Eu acho que quase todo mundo aqui já assistiu, Eu ia falar, nunca vi esse filme, Mas é um filme muito conhecido, com Will Smith. E se você lembra bem desse filme, esse filme ele começa com esse homem sofrendo muito na vida. Certo? Ele tem dificuldades financeiras, ele tem dificuldade nos seus negócios, com a venda, daquele material de medicina, que eu não sei exatamente, para que serve, aquele aparelho que ele vende. Ele não tem sucesso no seu trabalho, nesse seu empreendimento. Ele tem problemas sérios, familiares, principalmente com o seu filho, passando necessidade com a sua esposa inclusive o abandona. E ele tenta ser um corretor entrar no ramo imobiliário para ser um corretor na bolsa, Então ele tem uma vida muito sofrida, ele chega a dormir no metrô com o seu filho, lá no filme, é baseado em fatos reais.
certo? E aí, aí cada parte do filme, se você lembra, ele fala assim: essa parte do meu filho, da minha vida, chama-se imposto de renda, né? Quando o imposto de renda tira, né, todos os recursos, né? E no final, quando ele consegue aquele emprego que daria a ele uma vida financeira muito boa, aí no finalzinho do filme ele diz: essa parte da minha vida chama-se, alguém lembra? Felicidade. Chama-se felicidade. Então, se você prestar atenção na tônica do filme, nesse filme a felicidade ela é sinônimo de sucesso profissional e financeiro. Porque até então a vida dele é de mal a pior, e somente quando ele tem um sucesso financeiro e profissional é que ele diz: essa fase da minha vida chama-se felicidade. Para muitas pessoas, irmãos, a felicidade também, a felicidade também é sinônimo de sucesso financeiro, ou sucesso com relação a obter bens materiais. Quando você ganha muito dinheiro, quando você talvez está bem na vida, sua conta bancária, né, uma conta assim, com muitos zeros, né, depois de um número 9, né, por exemplo. Para muitas pessoas o sucesso e a felicidade significa estar bem financeiramente, talvez não ter problemas de saúde, talvez não ter problemas familiares, talvez ter um status diante da sociedade. Para a maioria das pessoas a felicidade significa isto. Mas nós sabemos, irmãos, quando olhamos para a Escritura, inclusive é até curioso nós pensarmos que a maioria das pessoas que tomam remédio para dormir são pessoas que têm muito dinheiro. São pessoas que têm uma vida economicamente, né, bem realizada e bem sucedida. É porque às vezes, irmãos, as pessoas estão tão à procura dessas coisas, que elas colocam a sua vida nessas coisas, e quando elas conseguem esse sucesso, elas param para pensar e veem que ainda falta alguma coisa, que muitas vezes elas, na verdade, elas não são felizes, está sempre faltando alguma coisa. É porque nós entendemos, irmãos, que a verdadeira felicidade, ela não está no dinheiro, ela não está no sucesso financeiro, ela não está no sucesso material, ela não está na ausência de problemas. A verdadeira felicidade, irmãos, ela está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a verdadeira felicidade, somente Ele pode conceder a verdadeira felicidade. E tem uma frase que eu gosto muito de Calvino, que diz: não há uma gota de verdadeira felicidade fora de Deus. Não há uma gota de verdadeira felicidade fora de Deus. E é isso, irmãos, que o Sermão do Monte nos ensina. É isso que esse texto nos mostra. Jesus está no início aqui do seu ministério. Jesus havia ido morar em Cafarnaum, certo, na Galileia. No capítulo 4 nos mostra que Jesus ele percorria todas as vizinhanças, povoados, pregando o evangelho do reino, curando enfermos, e isso vai se espalhando, a sua fama se espalha por toda aquela região, por toda a Palestina, e por conta disso uma numerosa multidão estava seguindo o Senhor. Havia uma grande multidão, uns em busca talvez do Messias prometido, aquele que reinaria sobre tudo e sobre todos, como o rei Davi, por exemplo. Outros para que talvez Jesus pudesse curá-los, talvez alimentá-los. Mas o fato é que havia uma grande multidão. E como nós lemos no versículo 1, vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte. Essa expressão, possivelmente, a gente não sabe exatamente qual era o monte, mas possivelmente era um monte muito conhecido, e possivelmente era um monte muito utilizado, porque ele não subiu a um monte, ele subiu ao monte, então era um monte geralmente utilizado, e era costume dos mestres se assentarem para ensinar os seus discípulos, os seus seguidores, e ele passa então, diz o texto, a ensinar os seus discípulos. É claro que havia uma grande multidão, mas Jesus ele sempre direciona o seu ensino primeiramente aos seus discípulos. E eles estavam ali à frente de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, e atrás deles uma grande multidão.
E o Sermão do Monte, como eu já disse, ele vai até o final do capítulo 7. E diz lá no finalzinho dele que quando Jesus terminou esse sermão, que as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. Irmãos, a nossa oração é que, ao meditarmos no Sermão do Monte, na palavra de Deus, nós possamos também estar maravilhados com o ensinamento de Jesus. E estar maravilhado com o ensinamento de Jesus significa vivê-lo, significa aplicar as nossas vidas. E ele então começa com as famosas bem-aventuranças, né? E hoje nós iremos pensar em apenas 3 delas, né? Talvez desse para expor uma de cada vez, mas a gente ia passar muito tempo aqui. E aí eu resolvi então expor de 3 em 3, e eu gostaria de meditar à luz desse tema. As bem-aventuranças, irmãos, elas nos mostram qual é a verdadeira felicidade. Esse é o tema da mensagem, a verdadeira felicidade, e nós iremos meditar nas 3 primeiras bem-aventuranças. Vamos a elas então, irmãos, a partir do versículo 2. E ele passou a ensiná-los dizendo, vamos ler a primeira bem-aventurança no versículo 3, podemos ler juntos? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você perceber, as bem-aventuranças, elas têm uma estrutura, certo? Básica. Tem a atribuição da bem-aventurança, né? Bem-aventurados. Depois tem uma descrição daqueles a quem essa bem-aventurança se aplica, aos pobres de espírito, aos que choram, aos misericordiosos, e o motivo da bem-aventurança. Mas antes, irmãos, de entendermos o que é ser humilde de espírito, nós precisamos entender bem o que é ser bem-aventurado. Porque é isso que ele está falando o tempo inteiro, bem-aventurados. Porque para muita gente a tradução simples de bem-aventurado é feliz. E é bem por aí mesmo, tem a ver com felicidade, tem a ver com ser feliz, mas do ponto de vista do Evangelho, do ponto de vista da palavra de Deus, bem-aventurado é mais do que feliz. A ideia de alguém bem-aventurado é a ideia de alguém que tem contentamento no Senhor, tem a ver com bem-estar espiritual, é alguém que tem a aprovação de Deus porque está vivendo uma vida piedosa. Ser bem-aventurado é desfrutar de todas as bênçãos de uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. E a bem-aventurança, a felicidade bíblica, irmãos, ela é incondicional. Ela independe das circunstâncias da vida. Portanto, é uma felicidade diferente dessa felicidade que nós vemos lá fora. Porque a felicidade lá fora é assim, se está tudo bem, eu estou feliz. Mas aí, quando eu tenho alguns problemas, aquilo já tira a minha alegria, a minha felicidade. A felicidade bíblica, irmãos, ela seja no momento bom, seja no momento ruim, seja na fartura, seja na abundância, seja na escassez, a felicidade bíblica, ela precisa e deve estar presente, porque a nossa felicidade está em Deus. A nossa felicidade é o Senhor, a nossa felicidade é desfrutar das bênçãos espirituais que Cristo nos oferece, dos meios de graça, como a ceia, que nos lembram que nós temos a vida eterna, por isso nós caminhamos, por isso nós continuamos e vamos continuar até o fim, felizes no Senhor. Então, ser bem-aventurado, irmãos, é saber que a minha vida pertence ao Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o Senhor me completa, o Senhor me preenche, eu não preciso de mais nada, porque o Senhor já está comigo, o Senhor está na minha vida, e eu estarei para sempre com o Senhor. Isso é ser bem-aventurado. E aí ele vai dar algumas descrições. Primeira bem-aventurança que nós lemos: bem-aventurados os humildes, algumas traduções, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós pensamos nessa palavra humildes, né? Vê que não é humildes aqui, é humildes de espírito. E humildade, irmão, aqui ela não tem a ver com autocomiseração, ou como aquela pessoa que é extremamente simples. Essa humildade aqui, quando Jesus ensina que bem-aventurados
Aventurados são os humildes. Essa ideia, essa humildade, irmãos, é alguém que se convenceu da sua própria pobreza espiritual. Humilde de espírito não é diante necessariamente das pessoas, mas é diante de quem nós somos diante de Deus. É alguém que tem essa consciência de que serve a um Deus que é santo, sem defeito, sem pecado, e nós somos pecadores. Um Deus que é perfeito em todos os seus atributos, em todas as suas qualidades. E quem nós somos? Pessoas falhas, imperfeitas, limitadas, pecadoras. Por isso nós nos apresentamos diante do Senhor, não de maneira arrogante, mas de maneira humilde, sabedores de quem nós somos e de quem é o Senhor. É alguém que sabe da sua miséria, da sua falência espiritual e, portanto, tem essa oferta contínua e completamente da sua vida ao Senhor. É alguém que chega diante de Deus sem nada para oferecer, porque nós não temos nada para oferecer ao Senhor, e nós sabemos que Ele é santo, nós sabemos quem Ele é, e a única coisa, irmãos, que a gente pode fazer é se humilhar diante do Senhor, é ter uma vida de humildade na presença do Senhor, e é claro, na presença das pessoas, nessa vida, nessa caminhada. Aí talvez você esteja pensando, poxa, mas será que tem um exemplo na Bíblia de alguém que não é humilde de espírito e de outro que é humilde de espírito? Tem um texto muito interessante da Escritura e eu gostaria de ler com os irmãos, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. É um texto certamente muito conhecido dos irmãos. Você já ouviu falar na parábola do fariseu e do publicano? Aqui nós temos um exemplo claro sobre alguém que é humilde de espírito e alguém que não é humilde de espírito. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Tem como projetar para nós, por gentileza? Propôs também esta parábola a quem? A alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Aqui é um exemplo claro de alguém que não é humilde de espírito, porque é alguém que confiava não em Deus, mas confiava em quem? Em si mesmo. E era alguém que se achava mega, ultra power espiritual, por isso desprezava os outros, era o super crente da época. E eles desprezavam os demais. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, de oferecer culto ao Senhor, certo? Um fariseu, que era um doutor da lei, aquele que conhecia o Antigo Testamento, conhecia a Torá, a lei do Senhor, as tradições do povo de Israel, e o outro publicano. O publicano era um cobrador de impostos. A gente não gosta de pagar imposto, né? E naquela época muito menos, porque os publicanos, eles cobravam os impostos de Roma, ainda cobravam o imposto do imposto. E eles enriqueciam muito rapidamente por conta disso. Então eram pessoas mal vistas na sociedade. E o fariseu e o publicano, eles subiram ao templo para cultuar ao Senhor e para orar. Vamos ver o fariseu, que não era humilde de espírito. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Como que ele orava? Ó Deus, graças te dou. Começou bem, né? Aí ele vai começar, aí vai fazer tudo errado. Ó. Porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Era um cara espetacular, né? Era alguém que se achava, era o super crente, era o super espiritual. E ele falava, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Eu não sou como os demais homens. Eu estou no patamar espiritual superior. Esse daqui é um exemplo de alguém que não é humilde de espírito. É alguém que ora de si para si mesmo. Ele não tem a preocupação de glorificar a Deus. Ele tem a preocupação de aparecer.
Ele não tem a preocupação que o Senhor seja glorificado, mas que ele seja visto pelos homens, reconhecido e aplaudido pelos homens. Esse não é humilde de espírito. E agora ele vai falar do outro. E aí vocês vão dizer se ele é ou não humilde de espírito. Versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele fariseu. Aí ele diz, podemos ler juntos essa última frase? Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deu para entender a diferença? Deu para entender quem não é humilde de espírito? É aquela pessoa arrogante, é aquela pessoa que se acha mais espiritual do que os outros. É aquelas pessoas que acha digna de reconhecimento, porque ela cumpre o ritual, ela devolve o dízimo, ela vem para a igreja, ela jejua até 2 vezes por semana, e ele fala, ó, eu sou bom demais, Senhor. Só que na verdade ele não estava orando ao Senhor, ele estava orando de si para si mesmo. Já aquele publicano, que sabe que ele não tem nada a oferecer na presença do Senhor, ele sabe dos seus pecados, ele sabe, ele reconhece que ele se apresenta diante de Deus como miserável pecador, e ele de longe nem ousa levantar a cabeça ao Senhor, mas ele bate no peito, ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Esse é humilde de espírito. Deu para entender? Ufa, fiquei sem respirar agora, né? Esse é humilde de espírito. É aquele que reconhece como Pedro, João capítulo 6, quando Jesus fala que é o pão da vida, e muitos abandonam ao Senhor Jesus. E aí Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, vocês querem ir também? E Pedro fala, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Humilde de espírito, irmãos, ele reconhece que ele não tem nada para oferecer para Deus, mas ele se quebranta, ele se humilha diante da presença do Senhor, porque ele sabe que mesmo sem ter nada para oferecer para Deus, o Senhor o ama, o Senhor cuida dele, o Senhor consola, o Senhor conforta, o Senhor sustenta, o Senhor fortalece, o Senhor está sempre junto daquele pecador miserável que não tem nada a oferecer a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o humilde de espírito, porque deles, diz o motivo, é o reino dos céus. Podemos até ser pobres materialmente falando, mas nós somos ricos, irmãos, porque nós fazemos parte do reino de Deus, porque nós fomos chamados filhos de Deus. Nós somos ricos porque o nosso Papai do céu, o Pai verdadeiro, né, o Pai dos pais, Ele cuida de nós como filhos amados. Ele nos adotou em Cristo e nós pertencemos a Ele. Porque todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Há muitos anos, eu almejo ter a minha casa própria. Talvez seja o sonho de alguns aqui, eu ainda não realizei. Eu já tenho um terreno, né? Eu já tenho onde cair morto, né? Eu tenho um terreno. E eu não sei se algum dia eu vou ter minha casa aqui. Mas eu sei, irmãos, que eu vou viver para sempre com Cristo no novo céu e na nova terra. E eu sei que a promessa de Jesus nunca falha, e Ele diz, olha, eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar, porque o meu desejo é que onde eu estiver, vocês estejam também. Nós somos ricos, irmãos, porque temos Deus na nossa vida. E nós não temos absolutamente nenhuma razão para nos gloriar, nem diante de Deus, nem diante dos homens. Por isso, felizes e realizados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os irmãos entenderam a primeira bem-aventurança?
Então vamos à segunda. Qual é a segunda bem-aventurança? Versículo 4. Vamos ler juntos novamente? Leiamos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Foi bem fraco para falar a verdade, né? Vamos lá, todos juntos novamente? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Primeiramente, irmãos, essa bem-aventurança, ela está ligada à primeira bem-aventurança. Se nós formos estudá-las, né, de uma a uma, você vai ver que parece que uma puxa a outra. Uma é a sequência da outra. Então, aquela pessoa que é humilde de espírito, aquela pessoa que não se vangloria diante da presença de Deus, nem da presença das pessoas, mas é humilde de espírito, quando ela olha para a sua própria situação de miséria e decadência espiritual, o que ela faz? Ela chora, ela lamenta, porque ela sabe quem ela é, ela sabe o que ela tem feito. Nós pecamos provavelmente todos os dias. E aqueles que reconhecem os seus pecados, e aqueles que reconhecem que às vezes não têm tido uma vida tão piedosa como deveriam estar tendo, eles choram na presença do Senhor, porque ele reconhece a sua situação diante de um Deus santo, e ele chora pela sua própria situação. Então, inicialmente, esse choro é uma contrição da alma, que, é claro, pode ser externado fisicamente, mas é por essa miséria, é por esse estado de querer agradar a Deus e nem sempre conseguir, de lutar contra o pecado, mas nem sempre conseguir, cai e peca. Por isso que Paulo diz, miserável homem que sou. Paulo diz, olha, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E essa pessoa, ela chora, ela lamenta, primeiramente pela sua própria miséria espiritual. Ele é humilde de espírito, ele sabe quem ele é, por isso ele chora, por isso ele lamenta. Essa é a primeira e principal aplicação dos que choram. Mas há uma segunda aplicação, que são aquelas pessoas que lamentam e choram por aquelas pessoas que ainda estão longe de Deus, como Jesus fez quando ele chega e ele olha para Jerusalém. Lembra dessa passagem? Ele chega, ele olha para Jerusalém e ele chora sobre ela, porque quando ele olha para aquela cidade, a cidade do povo de Deus, do povo de Israel, do Antigo Testamento, ele olha para Jerusalém e ele lamenta, ele chora, porque aquelas pessoas estavam aflitas, estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aí, irmãos, quando eu estava meditando nisso, eu estava pensando assim, quantas pessoas que não têm esse Deus como seu Deus, que ainda estão perdidas, que ainda são como ovelhas desgarradas, sem pastor, quantas pessoas que não conhecem a Cristo, passam pelas nossas vidas todos os dias. Você já pensou nisso? São várias. E será que a gente chora por elas? Será que a gente intercede por elas? Aquelas pessoas que nós amamos, nossos parentes queridos, nossos amigos queridos, que estão se perdendo. Não tem Deus na sua vida. Nós temos dobrado os nossos joelhos e chorado por essas pessoas, e lamentado, porque esse choro não é apenas de verter lágrimas, mas é um choro de alguém que lamenta, de alguém que vê uma pessoa longe de Deus e fala, Deus, tem misericórdia, Senhor. E lamenta, porque aquilo que nós experimentamos de Deus na nossa vida, a gente quer para as pessoas também. Então a segunda aplicação, uma aplicação secundária, é chorar por causa daqueles que estão longe do Senhor, que são como ovelhas desgarradas, como Cristo chorou sobre Jerusalém, como ele lamentou a vida, a situação espiritual daquelas pessoas. E aí talvez, poxa pastor, mas eu tenho servido ao Senhor, e eu tenho chorado tanto, eu tenho enfrentado tantas lutas, esse choro não se aplica a mim não. Aplica também. A terceira aplicação dos que choram, irmãos, são aquelas pessoas que estão vivendo para a glória de Deus,
e elas sofrem justamente por estarem vivendo para a glória de Deus. Jesus disse, olha, no mundo vocês terão aflições. No final aqui ele diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus já tinha alertado os seus discípulos que a vida cristã não seria fácil. Muito pelo contrário, ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe, irmãos, vida cristã sem a cruz. E Paulo diz a Timóteo, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. Não é fácil, irmão, ser um cristão autêntico. Não é fácil ser um cristão verdadeiro, porque às vezes no seu trabalho, quando você errar, vai ter uma meia dúzia de pessoas lá para falar assim, você não é crente? Você não é cristão? E às vezes, quando você está passando por momentos de luta, alguém fala assim, cadê o seu Deus? Cadê o seu Senhor? Ele não se importa com você. E às vezes, só pelo fato de sermos cristãos, muita gente já não gosta da gente. Isso para crente verdadeiro. Isso para crente que tem uma vida cristã autêntica, piedosa, dentro da igreja e fora da igreja, onde quer que esteja, irmãos, a vida cristã, ela é uma bênção, porque temos Deus, mas ela não é fácil. Ela não é um mar de rosas, ela tem agruras, ela tem espinhos, ela tem sofrimento, ela tem perseguição, mas irmãos, nós choramos na presença de Cristo, mas nós somos felizes, porque irmãos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso é promessa de Deus, irmãos, isso é promessa de Cristo. Se você tem chorado por tentar ser um crente fiel ao Senhor, saiba que o Senhor é consolo. Somos assistidos pelo nosso Deus em nosso choro. Deus, por meio do seu Espírito, Ele nos consola para continuarmos na caminhada cristã, olhando firmemente para quem? Para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Pastor, mas eu vou chorar até o final da minha vida, pastor? Vai. Vamos chorar, irmãos, até o final da nossa vida. Mas tem uma promessa lá em Apocalipse, não tem? Promessa de Jesus Cristo. Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A dor já não existirá e estaremos para sempre, irmãos, na presença do Senhor. E você precisa continuar semeando, você precisa continuar servindo ao Senhor. Salmo 126, versículos 5 e versículo 6. Tem como projetar aqui? Como nós ensaiamos, brincadeira, a gente não ensaiou, nem combinou, né? Diz assim, irmãos, se você está sendo fiel ao Senhor, e você tem chorado por ser fiel ao Senhor, mesmo procurando, às vezes você fala, pastor, eu busco, eu oro, eu leio a minha Bíblia, eu amo os meus irmãos, eu procuro andar em piedade, em humildade, mas pastor, a vida cristã está tão pesada, está tão difícil. E aí nós lemos o Salmo 126, versículos 5 e 6, que diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Pode passar. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, há consolo no Senhor. Há consolo para aqueles que choram. Choram pela sua condição diante de Deus. Choram por aqueles que estão longe de Deus. E choram por serem fiéis a Deus. Sempre haverá consolo para os servos de Deus. Bem-aventurados, felizes os que choram, porque serão consolados. E a última bem-aventurança, irmãos, eu gostaria de ler também junto com os irmãos, versículo 5. Leiamos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E vamos ler de novo, né, que os irmãos não leram direito, né? Vamos lá? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
Antes de nós falarmos o que é ser manso, a gente tem que falar o que não é ser manso, certo? Porque às vezes a gente tem uma definição equivocada do que é ser manso. Então, ser manso, irmãos, não é aquela pessoa preguiçosa, não é aquela pessoa sem ânimo, sem força, aquela pessoa apática, né? Você vê, não, a pessoa é mansa, aquela pessoa devagar, quase parando. Não é isso. Também não é complacência, no sentido de tudo está pegando fogo e a pessoa está inerte. Também não é algo meramente natural, humano, biológico de uma pessoa que é gentil. Não é fraqueza de caráter ou personalidade. Não é paz a qualquer preço. Não é algo meramente externo. Pelo contrário, consiste numa atitude interior. Então, antes de definir, na verdade não vai ser eu que vou definir, né? Martin Lloyd Jones, né, que vai definir o que é mansidão. A mansidão, irmãos, ela tem a ver com dois relacionamentos. O nosso relacionamento conosco mesmo, comigo mesmo, e o nosso relacionamento com as pessoas. Então, Martin Lloyd Jones diz assim: no que consiste a mansidão? Ele diz: penso que poderíamos sumariar a questão da seguinte maneira: a mansidão é essencialmente um autêntico, um verdadeiro ponto de vista que o indivíduo forma de si mesmo. O que então é expresso com uma atitude de conduta correta em relação ao próximo. Por conseguinte, consiste em duas coisas, então: minha atitude comigo mesmo, mas também da expressão desse fato no meu relacionamento com as pessoas. Então ele vai dizer: inevitavelmente a mansidão deriva-se das qualidades anteriores. Quais são elas? Humilde de espírito e daqueles que choram. Então, irmãos, uma pessoa mansa é uma pessoa que tem domínio de si própria. Ela olha para a sua condição, e por isso ela é humilde de espírito, e ela chora, e ela lamenta pela sua pecaminosidade. Então, o que é o manso? É alguém que não vai andar por aí de maneira orgulhosa. Não é aquela pessoa que vai sair catando briga com todo mundo. Não é aquele tipo de pessoa que vai ficar fazendo guerra onde quer que ela esteja. A mansidão, ela também está diretamente relacionada ao fruto do Espírito chamado domínio próprio. Porque uma pessoa mansa, ela sabe quem ela é. Se ela sabe quem ela é, se ela sabe, tem a consciência de que ela peca, de que ela é limitada, de que ela tem que se apresentar de Deus sem nada oferecer, então é claro que os seus relacionamentos serão transformados. Os seus relacionamentos não serão relacionamentos onde ela se orgulha de si mesma. Lembra do fariseu e do publicano? Não se vangloria a seu respeito em hipótese alguma. O manso, irmãos, é aquela pessoa controlada, porque ela sabe quem ela é, e por isso ela sabe que ela precisa amar o próximo, respeitar o próximo e cumprir o que a Escritura diz: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Por exemplo, Paulo diz para preservar a unidade da igreja, a paz na igreja. Paulo diz: por que vocês não sofrem o dano? Por que vocês não sofrem a injustiça? É aquela pessoa, irmãos, que ela está sempre buscando a paz, que ela busca, que ela se esforça para alcançar a paz, porque quando ela olha para si mesma, ela fala assim: ó, Deus me perdoou. O tamanho, irmãos, do perdão de Deus para nós, ele é imensurável. Olha o amor de Deus, por isso que João diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não tenho como mensurar o amor de Deus por mim, miserável pecador. Então a única coisa que eu posso fazer é ter relacionamentos santos, saudáveis, amorosos, que glorificam a pessoa do nosso Deus. Eu sei, irmãos, que ser uma pessoa mansa é viver na contramão, na contracultura nesse mundo. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas falam: lute pelos seus direitos, não leve desaforo para casa.
Se alguém te machucou ou traiu, faça 2 vezes pior. Se vingue, faça pior, retribua. O mundo é dos mais espertos. Lembra do famoso jeitinho brasileiro? Se imponha. O mundo é daqueles que que têm mais artimanha, ou seja, são mais espertos. O que Jesus ensina? Seja manso. Não precisa você criar guerra com as pessoas. E às vezes, irmãos, a gente vai precisar chegar diante do Senhor e vai falar: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu não vou me aproveitar dessa situação para fazer guerra, para fazer uma rebelião, para impor o meu direito. Eu vou ser manso. Eu vou falar: Senhor, eu vou tentar resolver, mas eu quero, Senhor, viver em paz. Às vezes, irmãos, eu acho uma expressão muito interessante de John Stott, quando ele fala sobre esses relacionamentos, às vezes na igreja, que às vezes nós temos tanta dificuldade, e às vezes a gente se sente tão ofendido com as coisas. Aí John Stott, eu achei até meio duro, mas olha o que John Stott diz. Na igreja, não temos dificuldade alguma em dizer: Deus, perdoe este miserável pecador. Você se incomoda de falar assim no momento de confissão de pecado? Deus, tem misericórdia, eu sou miserável, eu sou pecador. Aí John Stott diz: mas se alguém depois do culto nos chama de miseráveis pecadores, eu quero logo dar um soco bem no nariz. Isso é o que John Stott diz. Ou seja, eu posso falar para Deus: Deus, eu sou um miserável pecador. Mas se alguém fala isso para mim, eu perco o controle. Se alguém fala isso para mim, eu quero criar uma guerra gigantesca com essa pessoa. Mas, irmãos, o Senhor nos chama à paz. O Senhor nos chama a vivermos de maneira gentil, humilde, paciente com as pessoas, porque a mansidão também tem a ver tanto com o domínio próprio, quanto com a longanimidade, com a paciência. E aí nós temos, irmãos, por exemplo, na Escritura, no Antigo Testamento, o exemplo de Moisés. Mais de 1 milhão de pessoas. Povo difícil, irmãos, era o povo de Israel, que quando Deus abençoava, passava 2 dias e já estava murmurando de novo. Murmurando contra Deus, murmurando contra Moisés. E é impressionante, irmãos, a atitude de Moisés. Deus fala assim: Moisés, eu vou destruir esse povo, eu vou fulminar esse povo incrédulo, rebelde, mas eu vou fazer de você uma grande nação. Moisés, talvez já de cabeça cheia, com tanta reclamação, tanta murmuração, ele poderia muito bem falar: Deus, faz isso mesmo, eu vou até me mudar já. E o Senhor derrama fogo, consome todo mundo, Senhor. Mas Moisés não faz isso. Ele ama o povo, mesmo aquele povo murmurador. E quando Deus diz que vai destruir o povo, Moisés, ele chora pelo povo. Ele se curva diante de Deus e fala: Senhor, é o teu povo, Senhor. Tem misericórdia. Perdoa a iniquidade do teu povo. Senhor, caminha com o teu povo. Irmãos, eu acho fantástico esse exemplo. Eu acho fantástico no Novo Testamento o exemplo de Estevão, preso por causa do seu testemunho. A igreja sendo perseguida, duramente perseguida. E eles aprendem Estevão. E Estevão faz, irmãos, uma exposição bíblica do Antigo ao Novo Testamento, falando de Cristo, levando a mensagem do Evangelho às pessoas. Ele é preso, e ele é morto, ele é apedrejado. Atos capítulo 7, o texto diz: ouvindo eles isto, ou seja, o sermão evangelístico, cristocêntrico de Estevão, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em voz alta, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se,
clamou em alta voz para que todo mundo que estivesse ali pudesse ouvir. Ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Você percebe o exemplo de alguém que era manso? Ele estava sendo apedrejado injustamente. Você já foi apedrejado injustamente? E ele estava sendo apedrejado. Mas, irmãos, a sua mente, a sua vida estava tão na presença de Deus, que ele olha para o céu, e Deus permite que ele tenha uma visão gloriosa aqui. E ele se ajoelha. Antes de ele glorificar, ele glorifica o Senhor, ele se ajoelha. E ele poderia muito bem falar: Senhor, eu vou morrer, mas vinga, Senhor, os meus inimigos. Senhor, eu vou morrer, mas manda fogo do céu e mata tudo. Mata primeiro Saulo, né? Porque Saulo está perseguindo demais a igreja. Mas Estevão, irmãos, ele se ajoelha e fala: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Ele aprendeu alguma coisa com outra pessoa que falou algo parecido, não foi? Jesus Cristo na cruz do Calvário, diante daquela multidão ensandecida, Jesus estava na cruz, e aquela multidão que ele alimentou com 5 pães e 2 peixinhos, aquela multidão que ele ensinou, aquela multidão que ele curou, os seus discípulos que passaram 3 anos aprendendo com ele, estavam na frente dele. Aquela mesma multidão que foi a Jesus e estava maravilhada, que colocaram os ramos quando Jesus entra de maneira triunfal em Jerusalém, estavam diante da cruz, zombando dele, escarnecendo dele. E o que Jesus fala? Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é ser manso. Isso é alguém que olha para a glória de Deus e consegue olhar para as pessoas e pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Como eu sei quem eu sou, Pai, eu sou pecador, sou miserável. Então, Senhor, os meus relacionamentos serão relacionamentos santos, relacionamentos de amor, de carinho. E eu quero que o Senhor me ajude, porque quando eu olho para mim, eu só vejo um pecador, Senhor. Então, me ajude a manter o controle, mesmo diante do caos. Me ajuda a manter o controle, mesmo em situações difíceis. E todas as vezes, ó Pai, que eu for caluniado, todas as vezes que eu for perseguido, todas as vezes que alguém mentir e disser todo mal contra mim, como diz Jesus aqui, Senhor, eu quero orar pedindo a Tua bênção sobre a vida dessas pessoas. E eu quero orar pedindo: Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Senhor, não lhes imputes esse pecado. E apenas olhar para o céu e glorificar ao Senhor. Esse é bem-aventurado. E os mansos, irmãos, eles herdarão a terra. Eles viverão para sempre nessa terra com Cristo. E para concluir, irmãos, a felicidade do reino não começa com aquilo que temos, mas com aquilo que reconhecemos ser diante de Deus. A felicidade não está, como no filme A Procura da Felicidade, na satisfação financeira ou material, ou nas coisas desse mundo. A verdadeira felicidade, irmãos, não começa nós tendo posses, não está nas festas, não está nos prazeres desse mundo. A verdadeira felicidade começa nós reconhecendo quem nós somos diante do Senhor. Por isso nós precisamos ser humildes de espírito e chorar pela nossa própria situação diante do Senhor. Primeiro, o pobre de espírito admite a sua falência espiritual e abandona toda a confiança em seus próprios méritos. Em seguida, aquele que ele chora, ele lamenta pelo seu pecado. E o resultado dessa obra da graça surge a mansidão, ou seja, um coração humilde que já não precisa lutar por reconhecimento, porque encontrou a sua identidade e segurança em Cristo. Talvez você esteja buscando a felicidade em muitas coisas, no sucesso, nos bens, na aprovação das pessoas, nas conquistas pessoais, mas essas fontes, todas elas, são limitadas e passageiras. Somente Cristo pode preencher o vazio do coração humano.
porque fomos criados para viver em comunhão com Ele. Hoje Jesus continua convidando homens e mulheres a entrarem no seu reino, não por meio do orgulho ou da alta confiança, ou muito menos do mérito, mas pela humildade, pelo arrependimento e pela fé. Os verdadeiramente felizes não são aqueles que o mundo aplaude, mas aqueles que pertencem ao Rei. E por fim, que o Senhor nos conceda um coração pobre ou humilde de espírito, que se entristece pelo pecado e manso diante de Deus e dos homens. Então experimentaremos já nesta vida as bênçãos do reino de Deus, e um dia desfrutaremos plenamente da herança prometida aos que são de Cristo. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor, colocando as nossas vidas diante do Senhor, diante daquilo que ouvimos nessa noite. Iremos fazer uma oração, logo em seguida vamos louvar ao Senhor, e em seguida estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que nos direciona para a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade é o Senhor. É viver para a tua glória, é viver na tua presença, é tentar viver todo dia pela tua palavra, uma vida consagrada ao Senhor. Reconhecemos, Senhor, que somos miseráveis pecadores, que não merecemos nada do Senhor, que como nessa noite nós nos apresentamos sem nada oferecer para o Senhor, a não ser as nossas vidas. Por isso nós te amamos, te louvamos, porque o Senhor nos amou primeiro em Cristo. Nos dá um coração manso, Senhor, para reconhecermos sempre quem nós somos, quem Tu és, e que possamos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Que essa palavra, Senhor, possa encontrar guarida no nosso coração, para que possamos buscar a felicidade apenas em Ti, Senhor, crendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, mas que possamos entregar as nossas vidas completamente em Tuas mãos, pedindo: transforma-nos, Senhor, anima-nos, consola-nos, conforta-nos, renova as nossas forças, para continuar olhando para Ti, ainda que chorando, ainda que sofrendo, que possamos ser fiéis ao Senhor. Faz grandes coisas em nossas vidas. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus.